Olá, no programa de hoje, o fim da escala 6 por 1 nas prioridades do Congresso. Passado o carnaval, a PEC em tramitação, que propõe a redução da jornada de trabalho no Brasil, deve começar efetivamente a avançar após intensas mobilizações dos entusiastas e beneficiários da medida. O apoio do governo Lula, o aval do presidente da Câmara, Hugo Mota, os argumentos prós e contras expressos no debate público e as perspectivas de votação em um ano eleitoral. Eu converso com o jurista e professor de Direito do Trabalho brasileiro da USP, Jorge Souto Maior. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Jorge. Uma alegria recebê-lo. É uma alegria receber um convite de vocês. Muito obrigado. Jorge, na abertura do ano legislativo, mensagem do presidente Lula encaminhada ao Congresso já pedia ali prioridade dos parlamentares na votação do fim da escala de trabalho 6 por 1 e também da PEC da Segurança Pública, entre outras propostas. E antes do Carnaval, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou a PEC que trata da redução da jornada trabalhista para a Comissão de Constituição e Justiça. O quanto esses gestos políticos, Jorge, foram, a seu ver, condicionados pelas mobilizações que ocorreram no país desde 2024, puxadas ali inicialmente pelo vereador do Rio de Janeiro, Rick Azevedo. Então, a sua pergunta já traz aí uma boa dica da resposta, né, do quanto esta mobilização que começou lá com o Rick Azevedo, que depois também se transformou, se elegeu, né, vereador, né, pelo PSOL no Rio de Janeiro, essa pauta ela ganhou popularidade, ela ganhou corpo, né, entre trabalhadores e trabalhadoras, e também pode-se dizer assim, no meio jurídico em geral, no meio político. Houve uma grande mobilização em torno dessa pauta e que, portanto, não há como, né, o campo político não responder de algum modo a esta pauta, porque ela está aí presente ainda hoje, né, com alguns projetos de lei um deles encabeçados pela deputada Érica Hilton. Então, há uma necessidade do meio político de atender essa demanda, né? E isso precisa ser feito, não há como fugir mesmo desta pauta. E o fato do governo ter assumido isto como uma prioridade, né, é algo que só se pode ver como positivo, né, porque a participação do governo no processo político eleitoral é fundamental, né, é bastante relevante. Então, acho que a força, né, como você mesmo disse, a força social, popular mesmo, né, trabalhista, né, desta pauta, ela impulsionou a atuação política, mas nós estamos nesse aspecto, né, ainda no meio do caminho, né, embora seja uma prioridade posta pelo governo, ainda há um caminho longo a ser trilhado, não, longo não no sentido do tempo, né, porque de todo modo, como a eleição já está aí, né, as eleições, o tempo pode ser curto, mas há muitos passos ainda a serem dados. Pesquisas de diferentes institutos, Jorge, têm revelado aí uma ampla maioria na sociedade a favor da redução da escala de trabalho. Isso pode ter um peso aí para o posicionamento que vier a ser adotado pelos parlamentares na discussão da proposta? Isso que agora é que nesse processo todo, agora nós estamos inseridos digamos, em alguns dilemas e alguns riscos, né? Porque o resultado final da aprovação pode ser podem ser muitos os resultados, né? Pode-se chegar à redução ou à eliminação da jornada 6 por 1, né? Mas com a formatação de outros mecanismos de compensação, digamos assim, né? Que podem, inclusive, inibir o efeito benéfico, né? Imaginado e pretendido
pela classe trabalhadora. E se essa discussão, né, política não tiver em conta efetivamente o ideal, né, da redução da jornada, que é melhoria da condição de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, e se transformar essa discussão do ponto de vista de aprovar o projeto com qualquer conteúdo que seja, né, para que se dê por atendida a pauta e assim vislumbrar dividendos políticos, nós teremos, pensando enquanto classe trabalhadora, né, nós teremos uma derrota muito grande, mesmo com a aprovação desta, desta de uma lei que elimine a jornada 6 por 1. Por exemplo, uma lei que aumente a necessidade da produtividade, uma lei que permita a compensação de horas, uma lei que permita a extensão da jornada de trabalho para 10 horas, uma lei que, em muitos dos aditivos, ou muitas das emendas, né, dos projetos, uma lei que vincule a aplicação da redução, a eliminação do 6 por 1 a um tempo de 2, 3 anos, ou seja, aprova a lei, mas a aplicação concreta da redução, da eliminação do 6 por 1 estará submetida a uma vacatio legis de 2, 3 anos, só daqui a 2, 3 anos. Tem uma das propostas que prevê até 10 anos, né, de transição aí, uma proposta de um deputado federal mineiro, Reginaldo Lopes. Por exemplo, né? Ou uma redução progressiva, primeiro um pouco, depois outro pouco, enfim. E aí, vamos dizer assim, foi atendido, foi aprovada 6 por 1, todo mundo vai lá e pede o seu dividendo político, mas a vida, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras continua exatamente a mesma, né? Sem contar que pode, inclusive, nesse processo de negociação política, os trabalhadores e trabalhadoras continuarem nas mesmas condições e ainda essa pauta, que é uma pauta inicialmente para, como eu disse, vou repetir, melhorar a condição de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, se transformar em uma melhoria para o empresariado, né? No sentido de, por exemplo, compensações tributárias, no sentido de redução de tarifas sociais, ou de contribuições sociais, enfim, e ainda você ter este efeito completamente desvirtuado, né, do objetivo inicial. Então, nós estamos, quando todo mundo diz sou a favor, né, a gente fica assim, bom, o que está por trás de tudo isso e aonde que nós vamos, qual o resultado, né, que isso terá nesse momento em que esta pauta, que tem este apelo popular, que tem uma racionalidade fundamental para a melhoria da vida de milhões de pessoas, passa a ser um objeto, vamos dizer assim, prioritário da disputa eleitoral. Alguns dos críticos da proposta, Jorge, falam que o Brasil já tem um déficit de produtividade e que teria que ser trabalhado essa questão juntamente com uma discussão de aumento da produtividade. O que lhe parece esse argumento? Olha, a produtividade é algo, vamos dizer assim, que requer uma discussão muito com mais cuidado, sabe? Porque essa comparação, né, ela não leva em consideração, por exemplo, as condições em que o trabalho é prestado, né, nos diversos países. Então, países que você tem um maquinário melhor, uma constituição, vamos dizer assim, tecnológica mais aprimorada, a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras, o efeito
o resultado da produção pode ser muito maior, mas por conta disso, e não pelo aspecto de que os trabalhadores trabalham menos, pelo contrário, né? Os estudos mostram que os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil são os que têm maior carga de trabalho, que se ativam com maior intensidade, enfim. Então, isso não está necessariamente ligado a essa questão, me parece, sabe, a produtividade. E se nós vincularmos a redução da jornada à preservação da produtividade, mantidas as mesmas condições de trabalho, né, isso só pode se dar com o aumento do sofrimento no trabalho, ou seja, só pode se dar com as pessoas trabalhando com mais intensidade no número de horas, em razão da redução do número de horas, para manter a mesma produtividade. Então, não, é um argumento que não cola dentro dessa discussão, porque ela anula o objetivo da redução da jornada. O foco seria reduzir a precarização, né? O foco deveria ser reduzir a precarização. Reduzir a precarização, aumentar a segurança no trabalho. Nós temos problemas, um problema muito grande no Brasil, que envolve produtividade, é a rotatividade da mão de obra, né? Praticamente metade da mão de obra no Brasil, a cada ano é renovada. Os contratos, no máximo, duram 2 anos, 1 a 2 anos, né? E isso se dá porque são contratos precários, porque muitas vezes são os próprios trabalhadores que saem, né, das relações de trabalho, porque as condições são aviltantes, os salários são baixos, né? Não há garantia de direitos, há uma dificuldade depois da reforma trabalhista para acesso à justiça do trabalho, ou seja, esse mundo do trabalho precarizado gera consequências também para o setor econômico, né? O setor econômico é uma exploração do trabalho sem limites, muito bem, só que essa exploração do trabalho sem limites não gera benefício ao econômico como um todo. Pode gerar benefício para empresas aqui ou ali, né, que não dependem, muitas delas, inclusive da comercialização dos seus produtos no mercado interno, né? As multinacionais são muito beneficiadas com esse projeto de precarização, mas dentro de uma lógica de projeto econômico para o país, isso não tem o menor sentido. Mas, ao mesmo tempo, e acho que é importante dizer isso, o argumento econômico não pode pautar a nossa análise nessa questão, porque essa questão diz respeito a um reconhecimento. Trabalhar 6 dias por semana é muito, é desgastante, é algo que não se justifica diante de um projeto de sociedade fixado lá na Constituição de 88, de melhoria da condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E há um detalhe muito importante, eu falo como um detalhe, porque não é essencial, mas, enfim, um aspecto fundamental nessa discussão toda é que nós, na verdade, estamos tratando aqui de metade ou menos da metade dos trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada, né? Mais da metade já não trabalha em escala 6 por 1, né? E esses que trabalham em escala 6 por 1 são, em geral, trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, trabalhadores e trabalhadoras que estão exatamente nesse mercado mais precarizado. Então, não é um argumento econômico que está pesando, né? O que está pesando aí ainda são 2 coisas, né, fundamentalmente. Primeiro, a preservação das formas de opressão dessas pessoas, que são, sobretudo, pessoas negras, né? No histórico brasileiro, isto é bastante compreensível, né, para quem quer compreender a reprodução do escravismo que nós vivenciamos até hoje. E também o aspecto de que o poder econômico não quer conviver com uma pauta que seja uma pauta de melhoria das condições dos trabalhadores e das trabalhadoras. Uma pauta que impulsiona a classe trabalhadora pela luta por outras condições melhoradas. Então, nós estamos acostumados, classe trabalhadora,
desde a década de 90, não saímos disso, né? A ficar sempre na defensiva, a ficar na resistência com relação às ingerências do poder econômico com relação em direção aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, há um movimento recorrente de retração dos direitos trabalhistas, que chegou ao ponto culminante com a reforma de 2017. Então, uma pauta como esta, né, de melhoria, uma pauta propositiva, uma pauta que vai, né, impulsionar a classe trabalhadora adiante, é o segundo, né, argumento mais decisivo que se tem para estabelecer as resistências. O poder econômico não quer conviver com uma classe trabalhadora que reconheça o seu poder, né, de conseguir conquistas. Jorge, Então, é mais por aí que a coisa se coloca do que do ponto de vista econômico mesmo. Esses argumentos de produtividade, de dificuldade do setor econômico, olha, nada disso se coloca. Aliás, se nós pensarmos historicamente, desde a abolição da escravatura no país, sempre o argumento foi esse, né? De quanto, primeiro, a abolição arruinaria a economia do país. Depois, com relação aos direitos trabalhistas na Primeira República e no período varguista, o quanto esses direitos trabalhistas arruinariam a economia do país, e por aí foi, né? Sempre será esse argumento, mas no fundo não é disso que se trata. Jorge, tem um estudo do IPEA divulgado este mês apontando que o mercado de trabalho tem condição de absorver essa redução de jornada e que a medida teria impacto semelhante ao aumento do salário mínimo. Para empresas que dependem de mão de obra intensa, quais soluções poderiam ser implementadas nessa transição? Primeiro a gente precisa perguntar qual é o lucro anual dessas empresas. Nós temos isso, né? A partir disso, a gente perguntar quantos postos de trabalho a mais seriam necessários para suportar, vamos dizer assim, a redução da jornada. Isso impactaria, do ponto de vista dessas empresas, na perspectiva dos seus lucros, do seu lucro anual? Eu diria, de forma irrelevante. E do ponto de vista social, né, são mais empregos, são mais pessoas trabalhando, mais circulação de mercadoria, ou seja, não é. A gente não pode estar preocupado, sinceramente, né, com o sofrimento do Walmart, porque vai ter uma redução da jornada da escala 6 por 1. Nós temos que estar preocupados com as pessoas que efetivamente trabalham 6 dias por semana, e muitas vezes 7, né, porque, além disso, ainda trabalham em horas extras, né, e trabalham também finais de semana, trabalham no domingo, ou seja, nossa preocupação tem que ser outra, né? O capitalista é que dê jeito de resolver esse seu, entre aspas, problema. Nós estamos falando de, como você disse, de empresas que têm grande necessidade de mão de obra. É porque tem um grande capital, né? E não é pequeno. Você lembrou, né, já na nossa conversa, que os trabalhadores que hoje estão nas jornadas de 44 horas semanais ou até mais são, em geral, né, os de menor renda e menor escolaridade. Essa medida, né, a redução da escala 6 por 1 ou a abolição dela, efetivamente pode ajudar até mesmo a combater a desigualdade no país, que ainda é brutal? Olha, eu não diria com toda essa, vamos dizer assim, com todo esse otimismo, né? Mas diria que é um passo, né? Um passo tímido, vai. Um passo muito pequeno. Não é a panaceia, né? É uma pequena melhoria. E a importância desse salto, ou desse passo, é que ele pode ser, né, o impulso para tantos outros passos que se fazem necessário para chegar a esse resultado que você preconiza, né, da diminuição das desigualdades, para
possibilitação de uma política de justiça social, de inclusão, né, de educação pública, nós temos passos muito grandes a serem dados, né? Esse é um pequeno passo, tímido, mas vejam, esse passo tímido, pequeno, né, que não é irrelevante, muito importante, por ser um passo nessa direção, enfrenta essa resistência, né, do poder econômico e de setores conservadores da sociedade. Então, você imagina, para chegar efetivamente a esse resultado aí que você preconizou, quanto nós precisaríamos construir ainda, né? Agora, o que a gente não pode perder é esta batalha. Outro dia eu tive uma discussão que me pareceu muito interessante, né? Na Câmara Municipal de um município aqui em São Paulo, em que um vereador apresentou a seguinte proposta de lei simples, para eliminação do trabalho aos sábados, no âmbito do município, dos servidores e, enfim. Isto só atingiria concretamente os trabalhadores terceirizados, porque todos os trabalhadores e servidores não trabalham sábados. Aliás, nós temos um conjunto de 12, 13 milhões de servidores públicos no país que não trabalham 6x1, né? Então, numa escola pública, numa repartição pública, por aí afora, quem está trabalhando lá no sábado? São os trabalhadores terceirizados, fazendo nada, né? Porque não tem movimento de público, não tem coisa alguma. E a resistência ao projeto de lei dele apresentado foi uma coisa inconcebível. Por que as pessoas estão resistindo a isso? Por que não querem que os trabalhadores terceirizados que vêm para a repartição pública não fazer absolutamente nada, porque não tem serviço, não trabalhem nesse dia? Porque é uma pauta positiva, porque é uma pauta que põe os trabalhadores na busca de melhores condições de trabalho. Entidades patronais, né, como a Fiesp, defendem que eventuais mudanças sejam feitas por negociações coletivas entre empresas e empregados. O que você pensa a respeito? A gente tem que medir as palavras, né? Mas veja, é uma forma de dizer que não é contra, né? Mas, ao mesmo tempo, tentar impedir que, de fato, o projeto passe, né, e tenha alguma efetividade. Porque esta negociação das partes, né, depois da reforma trabalhista, reforma da negociação coletiva, depois da reforma trabalhista, ficou muito benéfica para as empresas. Então, você tem essa que seria uma conquista histórica da classe trabalhadora, que poderá ser simplesmente jogada fora mediante a imposição na empresa, no processo negocial, imposição mesmo, porque num país em que não estão garantidos os empregos contra dispensa arbitrária, a negociação coletiva está sempre submetida à chantagem da perda do emprego, né? Por mais força que os sindicatos tenham, por mais sindicalistas sérios que nós tenhamos, né, que nós temos, esse poder econômico, né, é muito forte. Então, ele pode simplesmente trocar esse direito, né, por um outro, né? Ou seja, tá bom, nós damos os 6 dias, mas em compensação, queremos isso. A negociação é o quê? A negociação é isso, né? Então, no fundo tá bem, aceitamos que a eliminação do 6x1, mas queremos algo em troca, né? E esse algo em troca pode ser muito maior do que a redução da jornada, ou seja, nunca sair perdendo de jeito nenhum. Para fechar nossa conversa, Jorge, outra prioridade do governo esse ano é a regulação do trabalho por aplicativos, que é também uma demanda importante, né, das novas categorias profissionais.
quais são os desafios para garantir direitos a esses trabalhadores, né, em um universo de um setor em constante expansão e que é marcado pela flexibilidade? Eu não sei, mas acho que nós já conversamos sobre isso uma vez, né? Porque ah, os trabalhadores por plataforma, né, ou que exercem o seu trabalho, né, por, por meio de uma plataforma jurídica, plataforma digital, que é uma ferramenta, né, que pertence a uma empresa e que faz o desenvolvimento da sua atividade com com esta ferramenta e utiliza desta ferramenta para a exploração do trabalho, né? Concretamente é isso. Não é o trabalhador que se interliga com a plataforma, né? A plataforma é simplesmente uma ferramenta posta por quem detém a propriedade desta ferramenta para que o trabalhador preste seu serviço, seja de entrega, seja entrega de pessoas, de coisas, enfim, né? Então, há tipicamente uma exploração do trabalho. E se essa exploração do trabalho se dá de forma não eventual, remunerada, né, e é certamente por dependência, nós temos ali a configuração da relação de emprego. Então, este tipo de trabalho já está juridicamente regulado há muito tempo, né? E configura uma relação de emprego, a não ser em casos excepcionais, que uma pessoa trabalhe ali, vamos dizer assim, esporadicamente ou nunca trabalhe, mas isso não acontece mais. Isso é uma realidade atual hoje de uma profissionalização. As pessoas se ligam como profissionais, tanto que já tivemos até greve, né? E temos tido reiteradas greves, na verdade, dos trabalhadores, entre aspas, plataformizados. Então, é simplesmente reconhecer isso, que há uma relação de emprego e, consequentemente, essas pessoas têm todos os direitos trabalhistas. Agora, o que impede, muitas vezes, isso? É achar que precisamos encontrar uma fórmula diferente para tratar de um tipo de trabalho que na forma é diferente. Porque na essência é a mesma coisa, né? Então, se nós pensarmos pela essência, nós não seremos enganados pela forma, né? E acho que o governo, com a melhor das intenções, né, talvez não esteja percebendo isso, e também porque também uma parcela considerável dos próprios trabalhadores não tem percebido isso e tem um receio de que esta consideração da relação de emprego, que lhes permita ter direitos, lhes impeça também de ter uma liberdade quanto ao horário de trabalho, de ter uma liberdade quanto aos dias de trabalho, enfim, mas a relação de emprego não impede nada disso. Tá? O jurídico aplicado devidamente não é uma prisão para os trabalhadores. O direito do trabalho, bem ao contrário, né? O direito do trabalho é uma forma para redução do poder econômico e para conferir aos trabalhadores e trabalhadoras uma possibilidade de terem, vamos dizer assim, melhores condições de vida neste modelo de sociedade. E qualquer proposta legislativa, né, que negar isto, ou seja, que negar aos trabalhadores plataformizados, entre aspas, a integralidade dos direitos trabalhistas, é uma proposta que retroage, né, no sentido jurídico formal. É bem verdade que alguém pode dizer, mas eles hoje em dia, no concreto, não têm direito, ninguém aplica direito nenhum. Então, uma lei que diga que eles têm algum direito já é um avanço. Mas se nós pensarmos num direito devidamente aplicado, ela é um retrocesso. E sendo um retrocesso para esses trabalhadores, isso que me parece importante, que tem toda a configuração da relação de emprego, se nós tivermos um projeto de lei aprovado, e, portanto, uma lei que diga que pessoas que trabalham nessas condições
não têm relação de emprego, embora tenham alguns direitos, este modelo regulatório tende a servir para todos os demais trabalhadores e trabalhadoras. E, consequentemente, tudo que conversamos agora há pouco, sob o ponto de vista da redução da escala 6 por 1, se perde no vazio, porque esta lei para os trabalhadores plataformizados será o padrão para aplicação em todas as demais relações. E aí, as demais relações de trabalho deixarão de ser relações de emprego sem os direitos trabalhistas, que é um movimento, inclusive, que está posto no Supremo Tribunal Federal da pejotização. Então, parece que nós estamos num momento muito virtuoso, né? Ou seja, estamos discutindo aqui a redução da jornada de trabalho, redução da escala 6 por 1 para 5 por 2, enfim. Mas, ao mesmo tempo, estamos aí ameaçados, né, por um projeto de lei do trabalho plataformizado, que pode ser um parâmetro para a redução dos direitos trabalhistas como um todo. E mesmo da pejotização no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que pode permitir que todos os trabalhadores e trabalhadoras se transformem em pessoas jurídicas e, consequentemente, não tenham direito algum. E daí porque a pauta 6 por 1, mesmo perde todo sentido. Acompanharemos com atenção esses desdobramentos. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Jorge. Muito obrigado. Eu conversei com Jorge Souto Maior, jurista e professor de Direito do Trabalho da USP. Falamos das perspectivas de avanço no Congresso da PEC que prevê o fim da escala 6 por 1 no país e dos possíveis impactos sociais e econômicos da redução da jornada trabalhista. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.